Surgiu nas redes sociais uma notícia que o Polígrafo se apressou a desmentir. Mas será que a notícia é mesmo falsa? Está mal escrita? Tem algum fundo de verdade? E eu acho que era importante falarmos sobre isto por causa do controle de discurso, porque uma notícia que falava de proibir expressões como um dia negro, paciência de chinês, etc. E portanto, isto é a batalha da linguagem que molda literalmente a liberdade de expressão, que é um direito fundamental neste país, e se vocês não se preocuparem com a liberdade de expressão, honestamente, depois não poderão dizer absolutamente nada. Vamos ver esta reportagem do Contraprova e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a notícia era falsa, mas a origem era verdadeira. O que é que está em causa? O Polígrafo classificou como falsa uma alegada notícia sobre um manual público que proibiria expressões consideradas racistas, uma conclusão factualmente correta, já que não existe tal medida. Contudo, o verificador de factos omitiu um elemento relevante: a existência de um guia de linguagem inclusiva da Universidade Nova de Lisboa, previamente analisado pelo próprio Polígrafo, que recomenda evitar expressões semelhantes às que são referidas na falsa notícia. Embora não imponha proibições, esse documento pode ter estado na origem da notícia e, ao ignorar este contexto, o fact-check apresenta uma leitura incompleta dos factos, justificando-se por isso o veredicto impreciso. Ou seja, a imagem era basicamente esta, e eu imagino que vocês tenham visto. Eu vi esta notícia já não sei onde, e honestamente, é interessante pensar na minha reação, não porque seja mais importante do que a vossa ou da que outra pessoa qualquer, mas a minha reação acho que acaba por ser um bocadinho sinónimo dos tempos. Eu olhei para esta notícia e pensei, pá, isto é estúpido, mas passei à frente, porque já estou tão cansado deste tipo de notícias. Já se passaram tantos anos desde que se começou esta batalha pelas palavras e tudo mais, que uma pessoa, sei lá, já está habituada a este tipo de estupidez e, portanto, é um bocadinho cansativo ver isto. E basicamente o Polígrafo faz novo manual público, quer proibir expressões como dia negro ou paciência de chinês por ser considerada racismo. Esta notícia é real, realmente a notícia não é verdadeira, mas tem um contexto, inclusive basicamente um guia de linguagem sugerido pela Universidade Nova de Lisboa que não pode ser ignorado. O Polígrafo desmentiu a existência de uma alegada notícia que circulou nas redes sociais, segundo a qual um novo manual público pretendia proibir expressões como um dia negro ou paciência de chinês por serem consideradas racistas. André Ventura, líder do Chega, foi uma das figuras que amplificou a publicação, comentando: é este o ponto a que estamos a chegar em Portugal, ridículo. E, portanto, esta notícia será falsa, mas há um contexto. E o contexto importa, porque apesar da notícia ser evidentemente falsa, há uma sugestão, inclusive é que supostamente tem aqui uma parceria, não sei se com uma universidade, acho que era a Nova de Lisboa, em que há um guia de linguagem sugerido, e que estas coisas começam sempre no sugerido e depois acabam na imposição. Este fact-checking concluiu, e bem, ao que tudo indica, que se trata de uma notícia falsa, sublinhando que não há qualquer registro no arquivo do público, nem em outros órgãos de comunicação social, e acrescentou ainda que não existem referências a entidades públicas potencialmente competentes, nomeadamente a SIG, que é, portanto, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que é basicamente um antro ideológico da esquerda portuguesa. Até aqui, o trabalho do Polígrafo é factualmente sólido. No entanto, há um dado relevante que ficou de fora e que ajuda a compreender a origem da narrativa em causa. Nos últimos meses circularam críticas nas redes sociais a um guia de linguagem inclusiva da Universidade Nova de Lisboa, publicado no final de 2024. Esse documento, que o próprio Polígrafo analisou num fact-check anterior em março, contém recomendações que, embora não coincidam com as expressões citadas na publicação viral, seguem uma lógica semelhante. É verdade que o guia, elaborado em parceria com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que para mim tinha era que deixar de existir, não impõe proibições nem tem caráter vinculativo. Ainda assim, sugere evitar determinadas expressões no contexto académico, tais como denegrir, não sei se o denegrir tem que ver com o som de negro, não sei se é essa a ideia, mas é ridículo, honestamente. Chinesices, ovelha negra, por poderem ser interpretadas como potencialmente discriminatórias. É plausível, por isso, que a falsa alegação sobre um suposto manual público que proibir as expressões consideradas racistas tenha origem ainda que distorcida neste documento real, ou no mínimo que se alimente de um enquadramento já existente onde certas expressões são de facto desaconselhadas. Ou seja, imaginem num contexto académico, sejam vocês professores, alunos, o que quer que seja de licenciatura, mestrado, o que quer que seja, e basicamente a faculdade
ainda para mais pública, financiada com o dinheiro dos vossos impostos, dos nossos impostos. Eu geralmente digo vossos porque estou a falar para vocês, eu não falo para mim, portanto estou a falar para vocês, mas dos nossos impostos, digamos. E é um guia da linguagem inclusiva de uma universidade, enfim, que no meu entender deveria ser visto como uma autoridade e, portanto, se uma universidade disser alguma coisa, não é que tenha que ser verdade, mas deveria ter alguma base minimamente coerente de conhecimento, de investigação, não de sentimentos, de discriminações percebidas, de dores causadas por palavras, dores percebidas por alguém que existem, no fundo é isto, e criam uma utilização da linguagem inclusiva. Eu, inclusive, já tive um exercício na minha universidade onde era sugerido que testássemos a linguagem inclusiva. Eu recusei-me, evidentemente, a fazer o exercício, mas não, na minha universidade o exercício tinha, e é também por este episódio que eu queria fazer este vídeo, o exercício tinha mais ou menos este enquadramento. Esta ideia da linguagem inclusiva era para trocar jovens por juventude, por exemplo. Portanto, não eram os jovens, era a juventude. E, portanto, trocar estas palavras que aparentemente seriam mais amplas e, portanto, menos ofensivas ou menos... não há bem uma tradução em português para esta palavra, acho eu, menos harmful, como dizem os ingleses, menos prejudicial, menos, não sei, alguma coisa do género. E eu próprio fui, dentro do programa de uma disciplina que tinha que ver precisamente com comunicação, foi-me impingido este exercício. Eu recusei-me a fazer o exercício e as coisas tiveram o percurso que tinham que ter. Mas basicamente isto era um exercício de uma universidade. Eu sou estudante e, portanto, isto era um exercício de uma universidade. É isto que estão a ensinar aos jovens portugueses. E depois admiram-se que eles saiam das universidades basicamente analfabetos funcionais, em que não aprenderam coisíssima nenhuma e são endoctrinados nas aulas, dentro dos programas académicos de universidades públicas. Relembro que eu próprio estou numa universidade pública e aquilo era um programa de uma disciplina. E, portanto, é convosco. Digam-me o que é que acham, mas fica ao vosso critério. Neste contexto, e tendo em conta que o próprio Polígrafo já tinha abordado o tema, seria relevante esclarecer ao leitor que existe de facto um guia académico que, embora não proíba, recomenda a substituição de expressões consideradas sensíveis, isto porque esse enquadramento permitiria compreender melhor por que razão a narrativa encontrou eco e circulação, ao limitar-se a desmentir a veracidade da notícia partilhada por André Ventura, sem recuperar esse contexto prévio, o Polígrafo acaba por oferecer uma leitura incompleta dos factos. Aqui não está em causa o acerto do desmentido, mas a ausência de enquadramento que permita compreender a origem e a plausibilidade percebida da alegação. Assim, mais do que falsa, a análise apresenta um verificador de factos, é parcial e é nesse sentido que se justifica o veredicto do contraprova impreciso. Ou seja, há um background e, portanto, quando não informamos as pessoas deste contexto, porque é um contexto que importa, um guia emitido por uma universidade pública para uma linguagem mais inclusiva, em que ovelha negra é desagradável, por exemplo, não sei porque é que é desagradável, cresçam, honestamente. Já falta a paciência. Pessoas magoadas com palavrinhas, cresçam, já não têm idade para isso. Se acham que a vossa vida depende das palavrinhas das outras pessoas, vocês precisam de acompanhamento psiquiátrico, são palavras, não vos fazem mal, cresçam, a liberdade de expressão é isso mesmo, é garantida constitucionalmente, não gostam das palavras, esse é o preço a pagar pela liberdade de expressão. Mas eu acho que devo passar a minha vida toda a ouvir coisas agradáveis e que de nenhuma forma contestem aquilo que eu digo, e se contestarem eu digo que estou ofendido e coloco a pessoa em tribunal. Isso é uma forma de tirania, são basicamente as pessoas que se dizem moderadas, democratas, que estão a aprovar estas medidas contra os fascistas, portanto os polícias da linguagem estão a proteger-vos dos fascistas e a proteger a vossa liberdade. Na verdade são apenas polícias do pensamento e da linguagem, e sempre que ouvirem alguma coisa semelhante à linguagem inclusiva, ignorem, porque não merece a vossa atenção. E portanto era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem só o gosto e subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.